Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, verso 34, as palavras do próprio Senhor Jesus, que dizem assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Jesus diz essas palavras logo depois de ter dito a esses discípulos que estavam com ele a respeito da sua morte e da sua ressurreição, que viriam em seguida. Ele estava dizendo que ele morreria e que 3 dias depois ele ressuscitaria. E depois disso, então, no verso 34, ele fala essas palavras, ele faz essa declaração muito séria e muito profunda para aqueles que estavam o seguindo. Então, a primeira palavra que ele diz é esta: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer me servir, andar comigo. Então, ele coloca 3 pontos. Ele coloca aqui 3 exigências para aqueles que querem ser seus discípulos, seus imitadores, que querem andar junto com ele. Então, a primeira coisa que ele diz, a primeira exigência é esta: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar-se é colocar-se totalmente a serviço de Cristo. É abdicar das vontades pessoais, é viver para Cristo e não viver mais para si mesmo. Na verdade, é morrer para si, é morrer para este mundo. Negar-se a si mesmo é declarar dependência total de Cristo, é anular-se como pessoa no sentido das suas vontades, das suas prioridades. É isso que é negar-se a si mesmo. Em segundo lugar, Jesus diz que aqueles que querem ser discípulos, seus discípulos, devem tomar a sua cruz. Deve negar-se a si mesmo e deve tomar a sua cruz. E o que é tomar a cruz? Tomar a cruz, queridos, é assumir um total compromisso com Cristo. Um compromisso tal que vai até o ponto de uma morte física. É entregar a sua vida pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho, pela causa do reino de Deus. Aconteceu isso com os apóstolos, logo depois da morte e da ressurreição de Cristo. Os apóstolos foram morrendo, foram sendo martirizados. Nós nos lembramos aqui de um outro irmão que não era apóstolo, mas era um diácono, Estevão, conforme registrado lá em Atos capítulo 7, onde ele foi martirizado por amor a Cristo, por servir a Cristo, por seguir a Cristo, por negar a sua própria vida por causa de Cristo. E aconteceu com muitos outros cristãos na história da igreja. Gente que morreu por causa do Evangelho de Cristo, seguiu a Cristo, foi discípulo de Cristo, negou-se a si mesmo, tomou a cruz de Cristo. Então, tomar a cruz de Cristo é isto, é comprometer-se com o Evangelho e com Cristo a ponto de até morrer por esta causa. E por fim, ele diz então: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, como acabou de relatar nos versos anteriores, ali a partir do verso 31 desse capítulo 8 de Marcos, Jesus estava caminhando para a morte, e morte de cruz. Essa era a missão de Cristo. Esse era o ministério de Cristo. A morte, e morte de cruz. A morte por causa dos nossos pecados. A morte para nos dar vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois da sua morte, e só depois da sua morte, é que viria a ressurreição de Cristo, a vitória, a sua vitória sobre a morte. É isso que nós desejamos? É isso que nós queremos? Queremos viver com Cristo? Queremos seguir a Cristo?
Estamos dispostos a negar a nossa própria vida, os nossos próprios interesses, os nossos gostos, colocarmos como prioridade a vida de Cristo, o Evangelho de Cristo? Cristo venceu a morte e ele também ressuscitou. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A garantia que nós temos de que, se andarmos com Cristo, de que seguirmos os seus passos, de que, se negarmos a nós mesmos, tomarmos a sua cruz e seguirmos a ele verdadeiramente, nós morreremos. Mas como recompensa, como galardão, como vitória, teremos a ressurreição. Nós viveremos, teremos a vida eterna com ele, com Cristo, no novo céu e na nova terra. Não esperemos, portanto, bênçãos, privilégios, vida aqui nesta terra. Poderemos ter alegria, sem dúvida, poderemos receber e ter bênçãos do Senhor nesta terra, diversas. Deus é bom, é misericordioso, Ele olha por nós, Ele nos alegra o coração e a alma, Ele nos dá coisas, enfim. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança verdadeira deve estar firmada na vida eterna com o Senhor, na ressurreição que já temos garantido, por conta de que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa alegria, para a nossa salvação, para a nossa ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.